Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos conferir as novidades do SketchUp 2023? Então vem comigo que eu vou te contar tudinho diretamente da SketchUp oficial, todas essas novidades. Para a gente começar então, a gente já vai falar da grande novidade que agora o SketchUp fez uma performance melhor com relação ao Revit, tá? Então vocês vão conseguir importar um arquivo lá do Revit e eles vão vir, por exemplo, as famílias, né, do Revit vão vir agora como componentes, as geometrias estão melhor modeladas. Todos os layers vão vir certinhos, os materiais, as texturas, e também ele vai abrir muito mais rápido, então melhorou também essa questão da performance, tá? Isso vai ser muito vantajoso se você trabalha ali em colaboração, né, com outros profissionais, com outros projetos às vezes mais amplos, então isso vai agilizar bastante você tá trabalhando diretamente aqui do SketchUp para fazer um render, por exemplo. A outra novidade é que a interface aqui do SketchUp também deu um upgrade. Isso mesmo, então quando eu já instalei, eu já observei de cara alguns ajustes assim delicados, mas que fazem a diferença. Por exemplo, agora vocês lembram da barrinha de etiquetas? Olha só como ela ficou bem maior, então a gente já consegue visualizar melhor ali todos os nossos layers. Eu ainda tenho mania de falar layer, né? Então as etiquetas. A nossa abinha também, olha, a formatação das letras melhorou. Aqui na bandeja padrão também eu consegui observar que foi melhorado também as letras. E olha só também aqui nas sombras como ficou mais suave, né? O fundo, os acabamentos. Então tudo isso deu uma melhoradinha. E também a gente ganhou uma nova aba que é a de sobreposições, tá? Então, quando vocês abrirem aqui mais para frente, eu vou falar o que é essa sobreposição. Então, isso também vai colaborar muito com a performance agora com relação aos plugins, tá? E também do lado esquerdo, no conjunto grande de ferramentas, ganhamos dois novos botões, tá? Que foi a do virar e que a gente vai conseguir agora fazer espelhamentos, ficou muito bacana para mim, must have essa ferramenta, e também a respeito do campo de visão. O SketchUp também teve um upgrade assim na questão de performance, de abrir os arquivos mais rápidos, salvar mais rápido também. Por isso, gente, que é importante vocês sempre se atualizarem, acompanharem todas essas evoluções, porque pensa, os arquivos estão cada vez melhores, mais pesados, as modelagens mais perfeitas, né? Então, consequentemente, você vai precisar ali de uma performance melhor do seu programa. Então, isso vale a pena você sempre se manter com a última versão, corrigir erros e tudo mais, tá? Agora vamos falar de mais uma novidade, então, para a gente começar da ferramenta Virar. Então, agora aqui no SketchUp, antigamente vocês poderiam fazer o espelhamento, né, das peças utilizando plugins, né? Eu mesmo utilizava o 1001 Tools, né? Então, isso me ajudava bastante, eu usava até atalhos no computador, mas agora, se você quisesse fazer isso de forma diretamente aqui do SketchUp, a gente tinha que clicar com o botão direito e tinha uma opçãozinha lá virar pelo eixo, mas você nunca sabia ao certo qual que era o eixo. Se você estava no eixo, né, no verde, no vermelho, no azul, era uma zona. Então, ou se não, se a gente pegasse, né, com a ferramenta do mover, a gente tinha que rotacionar, por exemplo, 90 graus, então também tinham às vezes um pouquinho essa dificuldade de achar, ou senão você tinha que digitar. Então agora com a ferramenta virar, é possível, gente, vocês aqui, os planos, eles já vão ficar identificados na própria geometria, então quando você clicar, tá vendo? Olha lá, você pode ir pelo plano azul, pelo plano verde, e ele já vai fazer essa rotação do eixo, tá? E também você pode deslocar, essa aqui para mim foi a melhor, olha, você desloca o ponto. Se você soltar, ó, tô com a mão livre aqui, ó, ele vai fazer então o espelhamento automático, ó, clicou, ele vai espelhar. Mas se você agora apertar o Ctrl, olha lá, só de clicar, ele vai fazer então uma cópia. Olha só então para a gente recapitular.
Se eu estivesse fazendo um conjunto de mesas, né? Eu vou fazer agora aqui uma cópia da minha mesinha. Olha, se eu selecionar tudo, mesmo que seja em grupos diferentes, olha só que máximo. Quando a gente arrasta o plano que a gente quer, clica no Ctrl, vai fazer ali um maisinho, ele vai fazer então ali a cópia. Olha só que máximo. Mas aí, por exemplo, eu não quero agora esse monitor junto aqui. Então, olha só, vou lá de novo no meu plano e se eu já clicar, olha lá que máximo. Gente, isso aqui para mim foi assim... Obrigada, SketchUp, valeu muito a pena essa nova atualização. Essa outra atualização que o SketchUp fez em 2023, para mim também ficou no meu top 5, que foi a parte das exibições. Então, se você antes fazia projeto de iluminação ou detalhamentos de forro, precisava virar o plano de seção para conseguir visualizar, e isso vai te ajudar muito agora daqui para frente. Então, o que mudou? A nossa barrinha de exibições ganhou um novo desenho. Olha só, antigamente a gente via, eu vou ativar o meu plano, olha só, isso aqui vai melhorar com essas duas ferramentas. Quando a gente ativava o plano de seção, eu criava antes um outro plano para conseguir visualizar para cima. E antigamente eu tinha que clicar com o botão direito e alinhar a visualização para conseguir enxergar o que tinha no meu teto. Né? Agora não precisa mais. Com agora os itens da barrinha de exibições, olha, a gente já consegue visualizar então todos os planos necessários e aí quando a gente já deixar esse aqui abaixo, eu já consigo ver então de baixo para cima ou de cima para baixo. Então isso vai ajudar muito você, principalmente se você trabalha no layout. Então olha só, eu já desenhei aqui tudo direitinho os meus pontos de iluminação. Basta simplesmente eu chegar à projeção paralela e a planta está pronta. Perfeito. Uma outra novidade da SketchUp foi com relação ao campo de visão. Então agora vocês vão ter ali um botãozinho que é tipo um olhinho aberto ali. Isso, o que vai ser isso? Ele vai configurar, gente, a abertura do grau da lente. Lembra que a lente ela não tem lá, você troca a lente para 50mm, 35mm. Então como que isso aqui funciona? Quando você já clica, olha só, olha lá embaixo, tá vendo? Distância focal, olha lá, ela já vai então distorcer a angulação para mim. Então, quando eu estou fazendo ali a minha perspectiva, a gente precisa lembrar de tomar muito cuidado. Olha, se a gente apertar muito, vira como se fosse um olho de peixe, né? Igual na GoPro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre gosto de trabalhar com a 50mm, tá? Então, isso vai facilitar muito vocês. Em contrapartida, aonde que eu vou usar mais essa ferramenta junto com a outra novidade do SketchUp, que é com relação, gente, às sobreposições. O que é essa sobreposição? Se você não encontrar essa barrinha aqui, basta você ir em janelas, bandeja padrão e vocês vão localizar a nova abinha, tá? Da bandeja padrão aqui, ó. Só você dar uma ativada. Agora você vai conseguir trabalhar em conjunto, enquanto você está ali modelando, você pode trabalhar, gente, com vários plugins ao mesmo tempo. Isso vai ajudar muito vocês na hora da modelagem. Então você tem hoje correções de sólidos, como o Solid Inspector, você tem muitas coisas. E eu vou dar aqui dois exemplozinhos, tá? Vocês precisam escrever overlay, tá? Quando vocês escrevem o overlay, vocês já vão aparecer então ali essas sobreposições, os plugins que funcionam para isso. Então, por exemplo, o Annotations, ele vai fazer a mesma função do tablet, você vai conseguir então fazer anotações em cima da tela, tá? As composições, né, do grid, que é a regra dos terços, que isso eu já vou dar um exemplozinho, que é com relação ao campo de visão, que ajuda bastante. Tem o Solid Inspector, então quando você deixa isso ativado, ele já vai mostrar então o que está errado na sua geometria, então isso também é bem interessante. Então instala direitinho e aí quando vocês estiverem trabalhando, olha só, eu vou anotar, por exemplo, aqui, olha, o Composition Guides, que é a regra dos terços. Então quando eu ativar, ele vai aparecer ali na tela para mim e olha lá, eu tô aqui no campo de visão e aí eu já vou fazer a minha composição da minha cena, olha. E aí olha lá, eu já posso então ajustar para enquadrar tudo. Ah, eu quero saber se tá tudo certinho, vou vir aqui em câmera, perspectiva de 2 pontos. Então, olha lá, eu já consigo então fazer diretamente utilizando esses plugins todos esses ajustes, tá?
E aí eu já salvo a minha cena. Outra questão também, olha lá, quando eu ativar, tá vendo, os dois ao mesmo tempo, eu posso então fazer ali as minhas anotações. Eu tô fazendo uma apresentação para o meu cliente, eu tô fazendo uma explicação por vídeo, né, com o meu colaborador, então vou fazer uma apresentação, então isso também vai ser bem legal, tá? Então, isso aqui fica uma outra novidade que o SketchUp 2023 trouxe, então bora atualizar. Agora no SketchUp eles melhoraram quando você estiver desenhando, definindo o arco, né, na sua geometria aqui num plano, por exemplo, vocês vão apertar o Ctrl mais ou o Ctrl menos. Olha lá, quando você aperta o Ctrl menos, tá vendo? Ele diminui a quantidade de segmentos, olha lá. E você também pode aumentar, então Ctrl mais, Ctrl menos. E também agora, quando você clica no seu arco lá em cima, na informações da entidade, você também vai conseguir controlar esses segmentos. Olha, se eu botar 5, tá vendo? Ele diminui. Se eu colocar 60, ele vai ficar cada vez mais redondinho, mais bonito e melhor para você fazer modelagens curvas, tá? Uma outra atualização foi a performance com relação à borracha. Então, ela ficou ainda mais sensível. Então, aonde que ela passar, ela consegue identificar mais rápido todos os planos e acabava que, principalmente se você faz aquelas modelagens curvas de terreno, objetos que tem muito mais faces, isso vai ajudar você, então, nessa modelagem para você conseguir eliminar com mais precisão todas essas linhas, tá? Isso aqui foi um ajuste que o SketchUp também deu com relação às ferramentas em geral. Vamos começar com as atualizações, então, do SketchUp Layout. Agora é possível você importar arquivos em DWG e fazer um controle dessas revisões, né? Então, da sua planta que você importou. Isso você vai usar muito, por exemplo, se você está trabalhando com uma planta de apartamento grande, por exemplo, não quer colocar dentro do seu arquivo estrutura, pontos hidráulicos, elétricos complementares, se está fazendo ali uma casa, tem a parte de paisagismos, tem o pavimento, está fazendo edifícios, então tem outros projetos em volta, você quer só identificar como se fosse um segundo plano, mas e se tiver alguma atualização, você vai conseguir fazer então essa identificação e aí sempre você só vai recarregando esses arquivos, isso vai ajudar muito você também a permanecer com seus arquivos aqui do SketchUp todos no mesmo nível de revisão, tá? Então, quando você importa uma planta em DWG, você vai controlar essas revisões aqui, olha, quando você importa, você vai em configurações do documento e você vai vir na parte de referências. Então, aqui dentro, olha, quando a gente clica, tá vendo? Ele já vai me identificar ali o caminho, olha, DWG. Então, eu posso fazer, por exemplo, se eu salvei esse arquivo com uma nova revisão lá no AutoCAD, eu vou então atualizar, que ele vai ficar vermelhinho. Se eu quiser trocar, eu vou vir em vincular e vou achar então o meu outro arquivo e vou recarregar então aqui dentro da minha planta. Se você então trabalha com arquivos em DWG em conjunto com arquivos do SketchUp, essa nova atualização foi muito positiva para você. Agora vamos falar dessa atualização que para mim foi muito boa mesmo, para gente que faz aqui muito detalhamento no layout. Agora, você quando entra na Viewport, o que acontecia? Você entrava e o Orbit ativava, e aí ela modificava a escala do meu desenho, né? Então, era treva, era muito ruim essa atualização. Agora, quando você clica dentro da Viewport, olha lá, quando você clicar dentro, tá vendo que ele já ativa o PAN? Então, agora você vai conseguir, então, fazer só o deslocamento dessa viewport, tá vendo? Olha, eu posso deslocar, se eu quero ajustar a cena, olha, se eu quero botar só um detalhezinho, por exemplo, né? Então, eu quero ajustar a escala, então, isso vai facilitar muito você na hora de fazer as construções, né? Definir ali direitinho todos os ângulos. Aqui, porque eu já estou mexendo na minha viewport, vai fazer essas modificações. Mas quando que, por exemplo, eu posso usar essa nova atualização aqui dessa ferramenta? Então, por exemplo, quando você copia a sua viewport para o lado, né, para duplicar, que é sempre importante você duplicar a sua viewport, você vai, por exemplo, lá no modelo do SketchUp e eu vou escolher ali que eu quero um outro corte, né, que eu salvei lá na minha ceninha do SketchUp.
E aí, tá vendo? Ela não está inteira. Então agora basta você clicar e olha só, a gente já consegue então deslocar a posição, né, que eu quero visualizar, às vezes eu quero fazer só um detalhe, alguma coisinha, então eu já consigo puxar ali pro cantinho. E aí, se eu precisar só fazer um detalhezinho, olha lá. Pronto, já tá certo. Então, antigamente a gente entrava no Orbit, na escala, era horrível. Então, essa atualização valeu muito. Nota 10, amei. E aí, curtiram todas essas novidades do SketchUp 2023? Então deixa aqui o seu comentário, o que você achou e qual é a sua dúvida, a sua sugestão, para a gente sempre também estar atualizando aqui todos os nossos conteúdos. Espero vocês na próxima aula. Beijos!